Boa noite. Informo a todos que a aula está sendo gravada a partir de agora. Vou começar me apresentando e apresentando o programa da disciplina. Meu nome é Carlos Bonin, eu sou bacharel em Física pela UEPG e mestre e doutor em Física pelo Instituto de Física Teórica da Unesp. Meu e-mail cabonin@uepg.br. E essa disciplina, se todo mundo está na sala certa, acredito que não tem como estar na sala errada, isso que é tudo automático, é cálculo numérico. E eu acabei de postar o programa da disciplina, eu vou passar eles com vocês aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar aí. Então, essa é uma disciplina anual. Teremos todas as aulas EAD, em princípio, né? A menos que haja nova determinação. Assim, esperamos que haja uma nova determinação para a gente ter aulas presenciais logo, mas até que isso ocorra, a previsão é que tudo seja à distância. A ementa dessa disciplina consiste no seguinte: métodos numéricos na resolução de sistemas lineares, equações algébricas e transcendentes, métodos numéricos de resolução, interpolação, integração numérica, introdução às equações diferenciais e resolução numérica de equações diferenciais ordinárias. Então, o que são cada um desses tópicos aqui? Assim, vocês... Imagino que vocês já tiveram cálculo diferencial integral, né? Então, assim, vocês conhecem derivadas, conhecem integrais. E, basicamente, assim, vamos por uma integral. Como é que vocês resolvem uma integral? Né? Uma integral definida, né? Ou vocês conhecem uma outra função que você derive da integrando, para vocês usarem o teorema fundamental do cálculo, ou vocês não resolvem a integral, basicamente. Isso analiticamente, né? Isso de maneira exata. Agora, uma coisa que vocês podem fazer, que vocês devem ter visto em cálculo, é que uma integral, ela pode... Como que nós definimos integral lá? Nós pegamos a área sobre uma curva, nós não conhecemos essa área e aproximamos ela por retângulos, basicamente. Então, uma coisa que a gente pode fazer, que é um método numérico, é não calcular a área exatamente, mas fazer essa aproximação, aproximar por retângulos. Então, você pega uma curva, calcula a área sobre essa curva, você divide em retângulos bem pequenininhos, de base bem pequenininhos, e soma a área de todos eles. Se você não toma o limite, se for só essa aproximação, isso é um método numérico, é um exemplo de método numérico. Então, isso é um tipo de coisa que nós vamos ver. Esse, em especial, isso é esse item aqui, integração numérica. Mas, isso aí é só um exemplo, talvez o mais intuitivo para vocês, mas nós temos muitos outros. Por exemplo, métodos numéricos na resolução de sistemas lineares, que vai ser, na verdade, nosso primeiro assunto, né? São sistemas lineares, são sistemas de equações lineares. São um sistema de 3 equações, 3 incógnitas, por exemplo. Nós conhecemos métodos para resolver esses sistemas exatamente. Isso é factível, né? Quando nós temos sempre 2 equações, 2 incógnitas, 3 equações, 3 incógnitas, 4 equações, 4 incógnitas, ainda vai. 5 para frente já começa a ficar um pouco complicado, né? Mas assim, a gente tem métodos que resolvem eles exatamente.
Só que pode acontecer que o número de equações que nós tenhamos seja extraordinariamente grande. Por exemplo, se vocês têm um problema de reflexão, assim, talvez alguns de vocês já tenham jogado algum tipo de videogame alguma vez, não sei, talvez, né? Então, assim, se você tem um videogame, um jogo de videogame em 3D, tem toda uma questão de iluminação, né? Você tem uma fonte de luz, você tem luz sendo refletida por superfícies, algumas superfícies são transparentes ou semi-transparentes e tal. E para você encontrar assim, quanta luz é refletida até um ponto ou transmitida até um ponto, você precisa resolver um sistema de equações lineares. Por quê? Bom, deixa eu fazer um desenho aqui para tentar mostrar para vocês. É um desenho bem impreciso aqui, tá? Só para elucidar o que eu quero mostrar para vocês. Assim, esqueci de perguntar para vocês, mas vocês estão vendo minha tela, né? Porque eu estou falando aqui. Sim, beleza. Obrigado. Joia. Então, deixa eu tirar os números aqui. Tirar os eixos também. Tá. Imagine que esse retângulo aqui representa um vidro. A gente está olhando esse vidro não de frente, mas ele de lado, como se fosse um... Você pega um vidro, que é um pedaço de um plano, e você olha ele assim na transversal. Então, uma luz, um feixe de luz incide nele. Opa, não é esse aqui, cliquei errado. É este. Você tem aqui da esquerda para a direita, deixa eu mudar a cor disso aqui. Você tem aqui da esquerda para a direita. Também vou tirar esses pontos, que esses pontos incomodam. Uma luz incidindo nesse vidro aqui. Então, o que acontece? Você tem que parte dessa luz, ela é transmitida. Uma outra tonalidade. E parte dela é refletida pelo vidro. Aqui eu estou colocando de cores distintas só por questão estética, tá? Em princípio, é para ser tudo da mesma cor. Tá? Então você tem esse feixe U incidindo nesse espelho, uma parte dele é transmitida, outra parte é refletida. Só que, em geral, você tem aqui no espelho luz incidindo não só de num vidro, melhor dizendo, luz incidindo não só de um lado, né, mas dos dois lados. Então, no princípio, a gente teria também uma outra seta aqui. Aqui para cá. Então, o que nós temos? Nós temos aqui um feixe de luz incidindo da esquerda para a direita nesse vidro, um feixe de luz incidindo do outro lado, né, da direita para a esquerda. E daí tem esse feixe laranja aqui, que ele é
O que ele é? Ele é uma mistura de uma parte desse vermelho aqui que está sendo refletido pelo vidro e de uma parte do verde que é transmitida pelo vidro. Eu escrevi, tipo, eu desenhei aqui um embaixo do outro só para não ficar tudo exatamente um em cima do outro, né? Mas no princípio é tudo alinhado isso aí, né? Só representando o que está acontecendo. Então, esse feixe aqui, ele contém uma parte desse feixe vermelho que está sendo refletida pelo vidro e uma parte deste feixe verde que está sendo transmitida pelo vidro do outro lado. Da mesma forma, esse feixe laranja aqui, ele é constituído por uma parte desse feixe vermelho que é transmitido pelo vidro e uma parte desse feixe verde que é refletido pelo vidro. Tá. Por que eu estou falando disso aqui para vocês? Porque se nós conhecemos a amplitude de quaisquer dois desses feixes, por exemplo, a amplitude desse feixe incidente e desse refletido, nós podemos escrever esse outro feixe incidente e esse transmitido ou refletido aqui na segunda parte, em termos desses dois. O que é mais comum é a gente fazer o contrário, né? Não exatamente o contrário, mas escrever da seguinte forma. Escrever este que está saindo do vidro e esse que está saindo do vidro em termos dos incidentes. Então, se você conhece toda a luz que está incidindo sobre um vidro, você consegue encontrar a luz que está sendo refletida ou transmitida por ele. Então, aqui o que nós temos? Nós temos basicamente um sistema quando a gente resolve os problemas, um sistema de duas equações e duas incógnitas. Ou melhor dizendo, aí 4 incógnitas. Né? As incógnitas são as amplitudes desses feixes. Mas como nós temos duas equações, nós sempre podemos escrever duas das incógnitas em termos de outras duas. Ou seja, se nós conhecermos duas amplitudes, por exemplo, a dos feixes incidentes, a gente conhece as outras duas. E assim, isso aqui é um problema fácil de se resolver na mão, assim, numa folha de papel, assim, tranquilo. Agora, no caso lá do jogo do videogame ou de uma animação 3D que eu estava comentando com vocês, isso aqui acontece em cada ponto. Por exemplo, se você quer saber toda a luz que chega num certo ponto, na pele de um personagem, né, essa conta é feita em todos os pontos que refletem luz que incide naquele ponto. Assim, isso é uma quantidade absurda de pontos, porque é tudo feito por polígonos, né? Você aproxima todas as superfícies por polígonos, assim, você tem uma quantidade de centenas de milhares de equações para você resolver. Mas, assim, são todas desse tipo, assim, são centenas de milhares de equações envolvendo centenas de milhares de variáveis, mas tudo nesse mesmo esquema aqui. Então, assim, a gente conhece um método que a gente resolve centenas de milhares de equações lineares. A gente conhece alguns métodos, na verdade. O problema é que a gente meio que não consegue fazer isso numa folha de papel, né? Porque a gente não consegue sequer escrever a quantidade de equações necessárias. Então, como que a gente faz? É para isso que serve. Cadê? Aqui. Se alguém comentou alguma coisa, eu não recebo. Sim, só a resposta da minha pergunta, claro. É que eu não recebo notificações do chat aqui. Então, quando você tem centenas de milhares de equações e de incógnitas para você resolver, você precisa de um método numérico. Algumas vezes, assim, esses métodos numéricos, assim como no caso das integrais, né, eles são uma aproximação. Raramente, assim, no caso de uma integral lá, raramente a área sobre a curva vai ser exatamente igual à soma das áreas dos retângulos lá, vai ser só uma aproximação. Quanto mais retângulos a gente tiver, mais próximo é, mas dificilmente vai ser exatamente igual. Aqui, da mesma forma, a gente tem tantas equações e tantas incógnitas que a gente consegue encontrar uma solução aproximada para o problema. E quanto ela é
E assim, e tem como a gente, é um processo chamado de iteração, que funciona assim, dada uma solução, a gente aplica um algoritmo nela, a gente encontra uma solução melhor. Dada a solução melhor, a gente aplica o mesmo algoritmo nela, a gente torna ela melhor ainda, e melhor ainda, e melhor ainda. Então, depende basicamente de quantas vezes nós iteramos o processo para nós encontrarmos uma solução boa o suficiente. Então, assim, quando vocês estão assistindo alguma animação, vendo, jogando algum videogame, né? Dificilmente, por exemplo, a questão, isso acontece em diversas situações, falando aí no caso da luz refletida e transmitida, dificilmente a luz que está sendo refletida por uma parede ou pela armadura de um personagem lá vai ser, como é que eu digo assim, exatamente a luz que seria refletida por aquilo. Assim. Mas é que é uma aproximação tão boa que é suficiente para a gente não percebe diferença. E é só o que basta. Basta a gente não perceber diferença para... Não precisa ser perfeito, né? Só a gente não notar que tá estranho. Tá bom. É essencialmente isso que nós vamos ver quando estudarmos métodos numéricos na resolução de sistemas lineares. Assim, né, os métodos que nós vamos desenvolver que funcionam para centenas de milhares, milhões de equações, mas certamente a gente não vai fazer exercício com isso, porque tipo, mesmo assim demora muito, precisa de um poder computacional muito grande para você fazer esse tipo de conta, né? Mas, assim, o método vai valer. Equações... Tá, antes de eu prosseguir... É claro que eu não vou perguntar se vocês têm dúvidas aqui, porque vocês nem começaram a ver o conteúdo, né? Mas, assim... a ideia geral desse primeiro assunto está clara para vocês? Beleza. Joia. Aí, equações algébricas e transcendentes. E métodos numéricos na resolução. Assim, a ementa, ela tá... Assim, essa ementa oficial, assim, essas duas frases aqui deveriam ser métodos numéricos na resolução de equações algébricas e transcendentes. Mas tá meio um Yoda mal falado, assim. Né? Equações algébricas e transcendentes, métodos numéricos de resolução. Enfim, o que são isso? Vocês conhecem, deixa eu voltar aqui para o GeoGebra. Vou abrir um outro aqui. Por exemplo, se vocês têm uma equação afim, tipo, sei lá, y igual a x mais 4, vocês conseguem resolver isso aqui. Vocês conseguem resolver isso aqui em qual sentido? Saber qual é o valor de x, que é um zero dessa função f de x. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu ia dizer com isso. Se vocês têm f de x igual a... O que eu escrevi? 2x mais 4? 2x mais 4. E vocês querem saber qual o valor de x é um zero dessa função? Bom, você sabe fazer isso. Por quê? Porque f de x é 2x mais 4. Você quer saber o número x, tal que f de x igual a zero, então o que você faz? Você pega 2x mais 4 e substitui no lugar de f de x. Né? Ou seja, você fica com... Opa, é zero. E isso aqui vocês sabem resolver, o resultado é menos 2. Né? Então, x igual a menos 2. Que é esse ponto aqui. Né? X é igual a menos 2. Vocês conseguem também fazer para outro tipo de equação. Por exemplo, lá, seno de x. Querem saber onde que seno de x se anula? Bom, ele se anula em zero, ele se anula em π, em 2π,
Essencialmente, você tem que seno de x é igual a zero, sempre que x é igual a nπ. Quando n é um número inteiro. E vocês conseguem resolver esse tipo de problema para outros tipos de funções, sei lá, uma parábola. Vocês também sabem resolver isso, né? Vocês usam fórmula de Bhaskara, por exemplo, e resolvem. Ou seja, os valores do domínio que anulam a função, os chamados zeros da função. Dependendo da função, vocês conseguem resolver isso. Joia. Mas nem todas as funções. Por exemplo, se vocês pegarem uma função x ao cubo mais seno de x ao quadrado a zero. Vamos desenhar aqui x ao cubo mais seno de x ao quadrado. Ó, essa curva em vermelho aqui. Bom, a gente sabe que x igual a zero anula essa equação aqui. Porque quando x é zero, o primeiro termo dá zero, o segundo também dá zero. E o outro, não sei qual que é o valor aqui. É esse valor aqui, ó, menos 0,89, provavelmente isso aqui é aproximado, 8959932,850. Então, assim, não são todas as funções que nós temos uma fórmula para encontrar os zeros dela. Para todas as outras existem métodos numéricos. Bom, não para todas as outras, mas para boa parte das outras existem métodos numéricos para fazer isso. E é isso que a gente estuda aqui em equações algébricas e equações transcendentes. E métodos numéricos de resolução. Por exemplo, um método que é fácil de entender é o seguinte: se a função for contínua, como é o caso dessa em vermelho, que deixa eu tirar as outras daqui, você pega dois pontos lá, por exemplo, x igual a 1, calcula, dá um certo valor. X igual a menos 2, nossa, tá, sei lá, dá um valor bem baixo, que é aqui, provavelmente, em torno de menos 9. Tá? Calcula a função desses dois pontos. A gente vê que um deles, a função é negativa, no outro ela é positiva. Então, o que a gente faz? A gente sabe que se a função é contínua, num ponto aquela é negativa e no outro ela é positiva, ela tem que ter cruzado o eixo x em algum ponto intermediário ali. Então, o que a gente faz? A gente pega o ponto médio aqui, entre menos 2 e 1. Que vai ser menos meio, né? Calcula o valor da função nesse ponto. Três coisas podem acontecer. Pode ser que seja zero, o que é muito difícil. Pode ser que a função seja positiva ou negativa. Se ela for positiva, a gente sabe que existe um zero dela entre o ponto em que ela era negativa e esse novo ponto. Então, esse zero está aqui, entre o menos 2 e o menos 0,5. O que a gente faz? Vai para metade do caminho de novo. Calcula aqui, vê se o valor da função é positivo ou negativo, e assim vai. Cada vez que você faz isso, você aproxima mais o valor do zero da função. Então, mais uma vez, pode ser que, assim, pode ser, né? É muito difícil que você encontre o valor exato da função, do zero da função, mas esse procedimento, assim, que a cada passo você aproxima mais, ele é um procedimento iterativo que ele é comum em métodos numéricos. A cada passo você se aproxima mais da solução exata que você não conhece, mas você sabe que está aproximando. E é muito curioso, né, que a gente esteja
A gente não sabe o valor exato, mas a gente sabe que a gente está se aproximando dele. A gente sabe, a cada passo a gente está aproximando mais. Então, isso é comum, assim, para os métodos numéricos. A gente raramente vai obter uma solução exata. Assim, muitas vezes, mas assim, a gente consegue encontrar soluções tão boas quanto nós queiramos, bastando para isso realizar um procedimento iterativo um número suficiente grande de vezes. Tá? Beleza? Interpolação. Assim, um exemplo de interpolação que é muito comum hoje em dia é, por exemplo, taxa de infectados por Covid-19. Você tem lá os dados que são um monte de pontos, né? Porque a cada dia você tem um certo número de infectados. Esse dado é um negócio serrilhado, que nem é serrilhado, porque é um monte de pontos, assim, um monte de pontos espalhados. Aí o que a interpolação faz? Ela encontra uma função contínua que passa por todos esses pontos. Aí que a gente vê aquele desenho serrilhado. Então, esse é um exemplo de interpolação. Ele é um pouco diferente dos outros métodos numéricos, porque ele não é exatamente para você calcular nada, mas é para você encontrar uma função que interpola pontos, ou seja, que passa por um conjunto de pontos. Então, assim, quando você vai realizar qualquer procedimento experimental, nesse exemplo que eu dei de medição de número de infectados por uma doença, ou qualquer outra coisa, vai medir, sei lá, a altura de pessoas, vai medir, sei lá, massa de amostra. Assim, você vai ter sempre um conjunto de pontos. O objetivo da interpolação é obter uma função que passe por todos esses pontos. Integração numérica, eu já comentei, né? Nós vamos aproximar áreas sobre curvas. Assim, eu falei em áreas de retângulo, mas não vai usar só retângulos, mas essencialmente aquilo, né? Você aproxima por áreas de figuras geométricas simples e soma todas essas áreas. Quanto mais, falando de retângulo, né? Quanto menor a base do retângulo que a gente pegar, melhor vai ser a aproximação. Equações diferenciais, eu imagino que vocês não estudaram ainda, né? Você não deve saber nem o que é, talvez, né? Não. Tá. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de uma equação diferencial aqui. Você está buscando uma função y, função de x, tal que y', a derivada de y, seja igual a y. Então, vocês conhecem alguma função que vocês derivam e obtêm a mesma função? Vou pôr em tamanho reduzido para ver quando vocês responderem aqui. Então, vocês conseguem pensar em alguma função que vocês calculam a derivada dela dá a mesma? Beleza. Tudo bem. Uma função que faz isso, na verdade, a única função que faz isso é a função, exceto por múltiplos dela, é a função exponencial de x. Se deriva uma função exponencial,
você obtém a própria função exponencial, né? Então, essa função exponencial satisfaz esta equação. E que equação é essa? Uma equação que envolve derivadas, envolve diferenciais, por assim dizer. Por isso que ela é chamada uma equação diferencial. Tá? Então é isso, uma equação diferencial é uma equação que envolve derivadas de uma função. O objetivo é encontrar a função a partir da equação. Existem algumas técnicas, mas essencialmente é meio que por inspeção no geral. Assim. É que a gente já sabe a resposta, por exemplo, no caso dessa exponencial, que a gente deriva aí. A gente sabe que dá a mesma. Então, assim, é isso. Só que existem métodos numéricos para a gente resolver equações diferenciais sem usar esses métodos quando a gente já sabe a solução. A gente tem uma equação diferencial um pouco mais complicada, nós vamos ver métodos de como que a gente encontra a solução a partir dela. Tá? Então, a ementa é isso, são todos esses tópicos aqui, métodos numéricos, resolução de sistemas de equações lineares, métodos numéricos na resolução de equações algébricas e transcendentes, interpolação e integração numérica, e equações diferenciais e resolução numérica de equações diferenciais. Tá? Assim, com certeza vocês têm dúvidas sobre a ementa, pelo simples fato de que é exatamente o que vocês vão aprender nessa disciplina, né? Então, tipo, ao longo da disciplina, vocês vão aprendendo esses assuntos aqui. Ou assim espera-se. Assim, nós vamos ter aulas expositivas, agora com a pandemia, são aulas como esta aqui, né, via Google Meet. Essas aulas, elas ficam gravadas e logo depois, provavelmente já no dia seguinte, dependendo até no mesmo dia, eu posto essa aula na Classroom. E onde é que tá? Ah, não, tá aqui mesmo na Classroom. Deixa eu clicar fora aqui. E vai ter... Eu não crio... Bom, criar agora aqui só para mostrar para vocês um tópico. Encontros síncronos virtuais. Então, aqui, como vocês tem um mural, e aqui em cima tem atividades, pessoas, notas. Não sei se vocês têm acesso a pessoas e notas. Acho que notas vocês têm, talvez pessoas não. Mas vocês têm atividades. Daí, clicando em atividades, vai ter um tópico chamado Encontros Síncronos Virtuais. Nesse tópico aqui eu vou deixar sempre a aula gravada aqui, para quem não puder assistir de maneira síncrona, assiste depois. Nós teremos listas de exercícios. Assim, essas listas de exercícios, vocês vão ter listas de exercícios para vocês praticarem, vocês vão ter questionários no Google Classroom também. Lá, esses questionários vai ter de dois tipos. Um tipo que é de treinamento, também vai estar um tópico exclusivo para eles, né? E assim, tipo, você aprende, por exemplo, aprende, vamos dizer, resolução de equações algébricas. Daí vocês vão lá, vocês vão encontrar como se fosse uma lista de exercícios, mas na forma de questionário, que daí vocês resolvem as questões, vai ter umas certas opções lá para vocês escolherem lá qual que vocês obtiveram como certa, e daí vocês vão saber se vocês acertaram ou não. Tá? Daí isso aí já serve como um auto-feedback de vocês, para vocês verem se vocês estão conseguindo resolver os exercícios ou não. Aí, quando vocês tiverem dúvidas nas aulas, daí vocês podem me perguntar sobre isso. E além desses, bom, eu ainda não falei
método de avaliação, mas já vou começar a falar aqui. Além dessas listas de exercícios, desses questionários, vocês vão ter questionários avaliativos também. Então, mas vai estar bem separado. Vocês vão saber qual que é de treinamento, qual que é avaliativo. Mas assim, o avaliativo é semelhante ao de treinamento. A diferença é que vale nota, né? Daí é bom treinar no de treinamento antes. Não são os mesmos exercícios, quer dizer, pode ter um outro exatamente igual, mas assim, não são os mesmos exercícios, mas são semelhantes. Então, é isso, essencialmente. Vocês também terão trabalhos, podem ser individuais ou em grupos. Aqui, provavelmente, vai ser um trabalho para cada um desses tópicos aqui. Ou já os questionários serão um número maior. Tá? Vocês vão ter, assim, sei lá, um a cada 2 ou 3 semanas, às vezes vão ter um questionário novo aí para vocês. Então, os objetivos dessa disciplina são identificar problemas que não possuem solução analítica, né? Vocês saberem que alguns problemas vocês resolvem por métodos exatos, enquanto que outros não. Saberem diferenciar um do outro. Vocês aprenderem os métodos numéricos para resolver os problemas que vocês precisem resolver com métodos numéricos. Vocês consigam estudar o erro cometido na solução numérica. Como eu disse, o que eu quero dizer com erro? Como eu disse, quando a gente tem uma solução numérica, geralmente, você não tem uma solução exata, você tem uma solução aproximada. Mas como eu falei para vocês, você consegue saber com quantos passos lá do processo iterativo você precisa fazer para obter um erro pré-definido. Ou seja, se você quer um erro que seja de 10%, você faz, digamos, num processo lá, você faz 4 iterações. Se quer um erro de 1%, você faz 20 iterações, por exemplo. Você consegue determinar isso e saber o quão longe você está da solução exata. Isso aqui pode parecer estranho, em princípio porque é contraintuitivo, mas só pensar aqui, ó, se você calculou lá, pegou os pontos lá, como eu falei nesse exemplo, que menos 2 e 1, você não sabe onde está o zero da função, mas você sabe que ele está entre menos 2 e 1. No próximo passo, você sabe que ele está entre menos 2 e menos meio. Então, assim, você sabe que o erro é no máximo desse tamanho aqui, né? Antes era de 3, né? A distância entre menos 2 e 1. Depois virou, quanto que é isso aqui? 1,5, né? Distância entre menos 2 e menos meio. Então, assim, você sabe que o erro está diminuindo, apesar de você não saber onde está a solução exata. Isso é muito legal. Então, você vai aprender isso também. Vão aprender dado um problema, vocês determinarem qual é o método mais adequado. Assim, vocês vão ter métodos que são muito precisos, porém eles são, a implementação deles é muito difícil, então, assim, vocês vão saber classificar isso e daí, dependendo do problema, pode ser, não, eu preciso de algo extremamente preciso, porque para outra não preciso de algo tão preciso, então preciso de algo um pouco mais eficiente. Vocês vão saber distinguir um do outro. E vocês vão ter uma introdução ao uso de softwares para cálculo, como eu estou usando aqui, né, mostrando para vocês, esse aqui é o GeoGebra, depois eu coloco os links lá para vocês, tem o Wolfram Alpha, tem diversos programas online gratuitos para vocês utilizarem. Então, aqui tem um detalhamento aqui da ementa. Eu não vou entrar em detalhes agora, só diz tipo, o que a gente vai ver em cada item. Por exemplo, integração numérica, vamos ver fórmulas de Newton-Cotes, regra do trapézio e tal. Assim, não tem muito sentido falar agora, porque vocês não sabem o que é Newton-Cotes, não sabem o que é trapézio, não sabem o que é Simpson e tal. Então, assim. Mas, enfim, aqui está detalhado, depois vocês podem acompanhar lá na Classroom. E agora, falando especificamente do processo de avaliação, como eu já falei, vocês vão ter
essencialmente, o que eu chamo aqui de provas, que são, assim, tecnicamente eram avaliações escritas, assim, provas mesmo, assim, mas como a gente está online, então serão questionários do Google Classroom, enquanto for online, se antes do fim da disciplina voltarmos às aulas presenciais, e o que eu espero de verdade que a gente volte, porque ninguém aguenta ficar 2 anos assim, né? Se a gente voltar para aulas presenciais, então a gente volta com as avaliações escritas, como era originalmente essa disciplina. Enquanto não voltarmos, a parte das provas são substituídas por questionários no Google Classroom. E, além disso, vocês vão ter trabalhos, como eu disse, um para cada tópico ali, vão ter trabalhos, e, assim, os pesos desses 2 tipos de avaliações são 3 e 2. Ou seja, 60% dos questionários e 40% dos trabalhos. Tá? Isso, a soma de todos ao longo do semestre. Quantos tópicos? A gente tem 5 tópicos. Né? Então, digamos que no primeiro semestre a gente tenha a gente veja dois desses tópicos aqui, o sistemas lineares e equações e zeros de equações. Então, vão ter 2 trabalhos. A soma desses 2 trabalhos vai contribuir com 40% da nota de vocês do primeiro semestre. Digamos, a gente vê esses 2 tópicos. Daí, no segundo semestre, a gente vê esses 3. Então, a soma desses 3 trabalhos, um de cada um desses tópicos 3, 4 e 5, vão contribuir com 40% da nota do segundo semestre. Assim, não estou dizendo que a gente só vai ver 2 desses tópicos no primeiro semestre, pode que a gente veja 3 no primeiro semestre, 2 no segundo, mas sim, vai ser 3 e 2, né? Ou 3 no primeiro e 2 no segundo, ou 3 no segundo e 2 no primeiro. Assim, daí vai ser assim, tipo, a soma de todos do semestre contribui com 40%. E os questionários, não sei, digamos que você tenha, sei lá, vai ser um número maior, né? Sei lá, digamos que você tenha 6 questionários no primeiro semestre. Então, a soma desses 6 contribui com 60% da nota. Digamos que a gente tenha 8 questionários no segundo semestre. A soma desses 8 vai contribuir com 60% da nota lá do segundo semestre. Tá claro isso? Sim, professor. Beleza. E vocês têm lá a bibliografia básica. Basicamente eu sigo aqui esse Amos Subramanian, Métodos Numéricos para Engenheiros e Cientistas. Oh, esse ponto aqui não devia existir, ele é do mesmo, aqui continua. E aqui também, ficou ponto em todos aqui. Enfim. E o Burdens and Fairs. Esses são os que eu mais uso nas minhas aulas. Ambos são, assim, eu considero eles muito bons. E além de todos esses aqui da bibliografia básica, nós temos também mais uma lista aqui de bibliografia complementar. Vocês podem procurar esses livros. E tá, aqui é apenas observação com respeito à situação atípica que estamos vivendo, né? Como, assim, é um tanto cansativo ter aula online, assim, vocês, em geral, você tem o quê? 4 aulas por noite, né? Vocês ficarem aí das 15 para 7 até 10h25 da noite tendo aula. Em geral, a gente vai ter aula síncrona em torno de
1h15, mais ou menos. E o restante fica como período de dúvidas, fica como as atividades assíncronas, né, que são as listas de exercícios e questionários e tudo mais. E tem mais uma coisa para falar, é que aqui nesse item aqui que vocês podem encontrar em atividades, aqui a ciência do programa de disciplina, eu vou pedir que depois vocês leiam lá com calma e tal, esse aí que eu acabei de passar para vocês, tudo isso aqui. E vocês deem ciência do programa. Tem gente que já fez, até inclusive, 3 aqui já avisaram. Clica aqui no ciência do programa da disciplina, responda um questionário aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Basicamente nome completo, tal. Deixa eu escrever qualquer coisa aqui, porque senão não consigo avançar. E daí tem a opção aqui, que você está ciente do programa de disciplina. Não tem opção, eu não estou ciente. Assim, eu não dei opção para vocês falarem que vocês não estão cientes. Se vocês clicarem nisso aqui, vocês têm que dizer que estão cientes. E assim, tipo, meio que vocês têm que fazer isso. Porque, tipo, é igual aquele visto que a gente daria nas aulas presenciais, tá? Do programa de disciplina, que eu passo para vocês, né? Vocês confirmam. Então, é basicamente isso. Pedir para vocês darem essa ciência depois. Quanto à minha experiência nessa disciplina, assim, eu já lecionei cálculo numérico para bacharelado em ciência da computação. Para não dizer que é igual, a de vocês é um pouquinho maior. Deixa eu voltar aqui. A deles não tem essa última parte aqui de equações diferenciais. Então, a deles acaba em... Não estou conseguindo selecionar, mas a deles acaba em integração numérica. Então, assim, é o mesmo nome, só que é outro código da disciplina e outra ementa. Então, mas assim, a ementa é idêntica, tem até esse mesmo negócio aqui, diria. Aqui tem uma coisinha a mais aqui, interpolação, que é... Como é que é o nome? Enfim, esqueci o nome de tudo lá, mas estuda tipo regressão linear, que é quando você tem um conjunto de dados, você aproxima eles por exemplo, por uma linha reta ou por uma outra curva e tal. E é isso, tem uma coisa a mais aqui e não tem esse final. Então, assim, basicamente, eu já lecionei essa disciplina uma vez. E uma outra vez que eu lecionei essa disciplina, que não foi bem essa, porque é uma disciplina que é uma amálgama dessa com álgebra linear para engenharia de alimentos. Também. Daí também não tem equações diferenciais. Então, basicamente, essa última parte aqui eu nunca lecionei. De resto, já lecionei umas 2 vezes. Tá? O que mais? Bom, acho que por hora é isso. Dúvidas que vocês tenham sobre o formato geral da disciplina, como é que vai ser as coisas e tal? Como é que vão ser as coisas? Por enquanto não surgiu dúvida, professor. Beleza, Pablo. Tudo tranquilo, diz o João. Tranquila, Thaís. Nenhuma dúvida, diz o Vinícius. Beleza. Então tá. Então, eu acho que de parte burocrática é isso. Nossas aulas são segundas-feiras e quintas-feiras, correto? Aí na quinta-feira é uma aula só. Só que nessa quinta-feira a gente já começa num feriado. Então, excepcionalmente essa semana, só teremos aula na semana que vem. Eu vou começar aqui só a falar do primeiro tópico. Não vou nem entrar ainda em resolução de métodos numéricos e tal. Mas só vou dar uma relembrada para vocês do que são os sistemas de equações lineares. Né? Então, nosso primeiro assunto é métodos numéricos na resolução de sistemas lineares. Como eu falei para vocês, os sistemas de equações lineares, assim, eu dei aquele exemplo lá de luz refletida e tal, mas isso acontece em
diversas áreas. Inclusive, um dos registros mais antigos disso é de um livro chamado 5 Problemas da Aritmética, que eu esqueci como é que se fala em mandarim, mas é um livro chinês, que eles lidavam, um livro de mais de 2000 anos que ele existe. Né? Ele tratava do problema de colheitas, era um problema do tipo, se eu tenho 3 maços de uma colheita boa, 2 maços de uma colheita mediana e 5 maços de uma colheita ruim, eu vendo isso por 5, acho que era do, a moeda deles lá. Se eu tenho 7 maços de uma colheita boa, 2 maços de uma colheita mediana e 1 maço de uma colheita ruim, eu vendo por 3 do. Ou seja, tinham questões desse tipo, e daí ele pergunta, quanto custa cada maço de colheita boa, cada maço de colheita mediana e cada maço de colheita ruim. Então, assim, esse tipo de problema, ele é um problema milenar, que, assim, as maiores mentes matemáticas da China antiga já sabiam resolver. Porque para eles aquilo era como é que eu digo, o suprassumo do conhecimento matemático, né? Resolver esse tipo de problema, porque existia pouca coisa, né? Há milênios. Hoje em dia, aquele problema específico, meio que todo mundo sabe resolver. Não porque nós sejamos muito mais inteligentes do que os chineses antigos, mas porque nós temos mais informação. Né? Eles desenvolveram técnicas que nós aprendemos e sabemos resolver. Então, daí nós conseguimos resolver, porque nós temos quantidade maior de informação, mais conhecimento do que eles tinham. E assim, esse problema não acontece só em luz, em colheitas e tal. Aparece basicamente em todas as áreas, né? Ciência, engenharia, estatística, economia, computação. E, por exemplo, um problema de física, assim, um problema de circuitos. Você tem um conjunto de circuitos, uma fonte, resistores. Você conhece o resistor, cada resistência de cada resistor. Você aplica uma das leis de Kirchhoff aqui, e você descobre que essas correntes satisfazem essas equações. O que significa dizer que satisfaz essas equações? 9 e 1 menos 4 e 2 menos 2 e 3 igual a 24. E 1 é a corrente nessa primeira malha aqui, 2 nessa aqui, 3 nessa aqui, 4 nessa aqui. Então, resolver esse sistema aqui significa não resolver apenas esta primeira equação aqui. Por quê? Porque assim, é muito fácil resolver esta equação aqui. Só ela, sozinha. Por exemplo, se 1 e 2 forem 0, e 3 por menos 12, essa equação está satisfeita. O detalhe é que se I1 e 2 forem ambos zeros e I3 for menos 12, provavelmente isso não vai satisfazer as outras equações. Então, para a gente resolver um sistema de equações lineares, a gente precisa resolver todas as equações simultaneamente. E aí que fica um pouco complicado, né? Porque se fosse uma de cada vez, era fácil. Mas assim, a gente tem que dar um jeito de resolver tudo junto. Ou, em caso mais geral, assim, encontrar o conjunto de valores dessas correntes aqui, no caso mais geral, são chamadas de incógnitas, dessas incógnitas que satisfazem todas essas equações ao mesmo tempo. Quando algum conjunto de valores existir, porque pode ter casos em que você não tem solução. Por exemplo, se você tem o seguinte, que x mais y igual a 0,
2x mais 2y igual a 1. Mas que é um sistema bem simples, né? Duas equações, duas incógnitas. Ou seja, meio que não tem como ser mais simples do que isso. Né? Só que esse problema aqui não possui solução. Como que a gente sabe isso? Porque ambas as equações têm que ser satisfeitas simultaneamente. O único jeito da primeira equação ser satisfeita é se y é igual a menos x. Dado um valor de x, y tem que ser o negativo dele, para que a gente some os dois e dê zero. Certo? Sim, ótimo. Então, beleza. Então, o único jeito da primeira ser satisfeita é quando y for igual a menos x. Então, agora vamos copiar a segunda aqui. No lugar de y, a gente vai pôr menos x. Menos x. Bom, a gente ficou com 2x mais 2 vezes menos x igual a 1. Só que 2 vezes menos x é a mesma coisa que menos 2x. Certo? E 2x menos 2x é zero. Então, o único jeito das duas equações serem satisfeitas é se 0 for igual a 1. O que meio que não é verdade. Assim, né? Então, tipo, não tem como a segunda equação ser satisfeita quando a primeira for. Então, não tem como satisfazer as duas simultaneamente. Então, existem problemas que, assim, parecem muito simples, mas que não tem, simplesmente não tem solução. Então, é isso. Resolver um sistema de equações lineares basicamente envolve duas etapas. A primeira é determinar se ele tem ou não tem solução. Se ele não tiver, acabou. Que beleza, não tem solução, não tem. Se ele tem solução, o objetivo é encontrar todas as soluções. Por que todas as soluções? Porque nem sempre o sistema tem solução única. Um exemplo de algo que não tem a solução única. A menos B. Algo bem fácil. A menos B igual a zero. 3A menos 3B também igual a zero. Então, esse sistema aqui, A menos B igual a zero, 3A menos 3B igual a zero. Então, novamente, resolver esse sistema e encontrar se existirem todos os conjuntos de A e B que satisfazem essas duas equações simultaneamente. Então, para resolver a primeira, a gente tem que A tem que ser igual a B. E para resolver a segunda é 3A menos 3B igual a zero. Se A é igual a B, no lugar de A, aqui a gente pode escrever B. Então, e 3B menos 3B, de fato, é zero. Então, essa segunda equação é satisfeita automaticamente. Sempre que a primeira é. O que isso significa? Que desde que A seja igual a B, você pode escolher B como qualquer número real. Por exemplo, 1. Vamos substituir tanto A quanto B por 1 aqui. 1, 1, 1. 1 menos 1 é 0. 3 vezes 1, opa, aqui esqueci de apagar o B. 3 vezes 1 é 3, menos 3 vezes 1 também é 3, 3 menos 3 também é 0. Então, quando A é igual a B igual a 1, ambas as equações são satisfeitas. Se em vez de 1 for, sei lá, menos 5. Menos 5.
5, menos 5, menos 5. Primeira equação, menos 5 menos menos 5. Ou seja, menos 5 mais 5 é 0. Primeira equação é satisfeita. A segunda, 3 vezes menos 5 é menos 15. Menos 3 vezes menos 5 é mais 15. Então fica menos 15 mais 15 também é 0. Então, qualquer número real que a gente tome vai satisfazer ambas as equações, desde que as duas incógnitas tenham o mesmo valor. Então, esse é um exemplo de um sistema que tem mais do que uma solução. Então é isso. Resolver um sistema de equações lineares envolve dois passos, né? Um é determinar se ele tem ou não tem solução, o outro é encontrar todas as soluções que ele possua. Nós vamos ver agora uma visão geral do sistema de equações lineares. Até agora eu só mostrei aqui um exemplo de 4 equações, 2 equações, 2 incógnitas e tal. No geral, a gente tem um sistema de N equações e M incógnitas, com M aqui é diferente. Só que nós vamos estudar aqui nessa disciplina caso em que o número de incógnitas é igual ao número de equações lineares. Porque não precisa ser igual. Você pode ter mais equações do que incógnitas, mais incógnitas do que equações. Você pode ter qualquer coisa. Mas aqui nós vamos estudar apenas os casos nos quais o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, nesse caso, o sistema, ele se escreve assim, a gente tem N equações, cada uma dessas aqui é uma equação. Isso no PDF fica mais claro para vocês. O PDF é ruim de ver aqui. Acho que aqui fica melhor nesse caso. Deixa eu ampliar aqui. Não tanto aqui. Então a gente tem... Cada uma das aqui é uma equação. X, aqui nota que X tem índice. X1, X2, próximo seria X3, depois X4, e assim vai até Xn. X são as incógnitas. As incógnitas são multiplicadas por números. Os números As. Os números As têm dois índices, A11, A12, A13, assim por diante, até o último A1n, que multiplica o xn. Na segunda equação, A21, que multiplica x1, mais A22, que multiplica x2, o próximo seria A23, que multiplica x3, e assim por diante até A2n até xn, e assim até a última, a enésima equação. Esses A são chamados coeficientes do sistema. E esses Bs, aqui é B1, B2 até Bn, são chamados segundos membros do sistema. Nota que tudo vai até N, porque a gente tem N equações e N incógnitas. Os Bs, eles estão com... Aqui tudo é número real, tanto os As, quanto os Bs, quanto o X. A diferença é que nós conhecemos todos os As e todos os Bs. E não conhecemos nenhum X. Nosso objetivo é determinar os X, que são as incógnitas. Então, os números Bs aqui, eles têm um índice, porque eles são associados um a cada equação. Como a gente tem N equações, o índice vai de 1 até N. As incógnitas, X, os índices delas também vão de 1 até N. Por quê? Porque a gente tem N incógnitas também. Por coincidência, o número de equações é igual ao de incógnita, que a gente estuda aqui. Então, antes a gente tinha chamado ali as incógnitas de x e y, de A a B, mas não dá para a gente chamar de letras diferentes, porque a gente tem N incógnitas, esse N, assim, pode ser que seja, sei lá, 5, N é qualquer natural, né? Então, pode ser 5, pode ser 14, pode ser 302.025, por exemplo.
E nós não temos 302.025 letras. Por isso que a gente coloca, em vez de a gente chamar de x, y, z, a gente chama de x1, x2, x3, até xn. Assim, né? Isso para escrever na forma geral. Os coeficientes A's, eles têm dois índices. Por quê? Porque um índice está associado a qual equação o coeficiente pertence, o outro, qual incógnita ele está multiplicando. Por exemplo, aqui nessa primeira equação, todos os coeficientes A's têm sempre o primeiro índice igual a 1. Então aqui é A1, 1, A1, 2, aqui A1, N. Por quê? Esse 1 aqui, esse primeiro índice, é referente a qual equação ele pertence. Então, todos esses aqui são da primeira equação. A segunda equação, ó, é A2, 1, x1, A2, 2, x2, A2, n, xn. Todos os primeiros índices são o número 2. Por quê? Porque eles são da segunda equação. E assim por diante até a enésima, que é a última. Né? Todos os primeiros índices da enésima são n. Okay? Já o segundo membro dos coeficientes se refere a qual incógnita ele está multiplicando. A1, 1x1, A1, 2x2, A1, n, xn. Então, este índice aqui é sempre igual a esse índice aqui. A1, x1, A1, 2x2, A1, n, xn. E o mesmo vale para as outras linhas. Sempre esses índices são iguais. As outras equações. Algo muito interessante é que... Deixa eu ver se tem alguma questão. Não. Algo muito interessante é que aqui a gente tem, beleza, a gente tem N equações e N incógnitas. Nós conseguimos escrever essas equações como uma equação matricial. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos fazer 1, 2, 3, 4. Aqui só para ficar mais perto para vocês verem. Então, isso aqui, o que era isso aqui? Isso aqui é um conjunto de N equações e N incógnitas. É possível escrever isso aqui como uma equação matricial, como uma matriz igual a outra. Uma matriz, essa equação matricial aqui, ó. O segundo os membros aqui foram convertidos numa matriz coluna, então todos B1, B2 até Bn, que eram os segundos membros das equações, viraram essa matriz coluna aqui. E tudo que está no primeiro membro de cada uma das equações virou um elemento da matriz coluna do primeiro membro aqui. Então, essas duas formas de escrever são equivalentes. Por quê? Porque esta equação aqui significa que este primeiro elemento aqui, toda essa soma aqui, tem que ser igual a B1. E isso é exatamente a primeira equação aqui. Diz também que o segundo elemento dessa matriz do primeiro membro tem que ser igual ao segundo elemento da matriz do segundo membro, que é esta equação aqui.
e assim por diante, né? Então, essas duas formas de escrever são equivalentes. Mas se fosse só isso, seria apenas uma questão de notação. Seria só a opção, eu poderia escolher escrever assim ou assim, o que fosse mais conveniente. Só que essas duas coisas são iguais, só que esta equação matricial aqui de baixo, ela pode ser escrita como, o primeiro membro dela, como um produto de matrizes. Uma matriz quadrada, n por n, opa, essa aqui, que tem os coeficientes A1, A12, até A1n, A21, A22 até A2n, e isso multiplicado por uma matriz coluna que tem as incógnitas, x1, x2 até xn. Se vocês realizarem essa multiplicação matricial, o que vai ser? Vai ser esta primeira linha vezes essa coluna, ou seja, cada elemento dessa primeira linha vezes cada elemento dessa coluna e tudo somado. Então vai ser, vou escrever aqui embaixo, ó, vai ser esse primeiro elemento que A1 vezes x1, vou copiar aqui só para vocês verem. A1, esse elemento aqui, vezes o x1, somado com este elemento aqui, A1, 2, vezes o x2. E teria o seguinte, que seria o A1, 3 vezes x3, A1, 4 vezes 4, ou seja, todos que não estão escritos ali. Até o último, que é A1n vezes a última incógnita, que é xn aqui. Tudo isso é igual ao primeiro elemento dessa matriz, que é do segundo membro, que é o B1. Ora, isso aqui, A1, x1 mais A1, 2, x2, assim por diante, até A1n, xn igual a B1, é o quê? Todos os coeficientes aqui têm o primeiro índice 1. O segundo membro é o B1. E todos os segundos membros, os coeficientes, coincidem com os índices, segundos membros coeficientes não, os segundos índices dos coeficientes coincidem com o índice das incógnitas. Isso é exatamente, vou até copiar ali embaixo, de novo. É exatamente esta primeira equação aqui. Então, isto é igual a isto. E assim por diante. Se vocês calcularem os outros termos desse produto matricial aqui, vai ser essa segunda linha vezes isso aqui, que vai dar essa segunda equação, e assim por diante. Você obtém todas de novo devido a esse produto aqui. Então, e nessa forma aqui, talvez, deixa eu mostrar aqui no PDF, talvez fique... Então, essa aqui é a forma matricial, né? Essa matriz quadrada aqui, ela só contém os coeficientes. Essa matriz aqui só contém as incógnitas, e essa outra matriz só contém o segundo membro. Lembrando que nós não conhecemos as incógnitas, então esta matriz aqui, essa matriz coluna aqui, x1, x2 e xn, nós não conhecemos, mas todo o resto a gente conhece todos os coeficientes e todos os segundos membros. Então, esta matriz aqui é chamada matriz dos coeficientes, porque ela só tem os coeficientes, ela é uma matriz conhecida. Esta matriz aqui, do segundo membro, é chamada matriz do segundo membro, ela é conhecida, então nós conhecemos essa matriz dos coeficientes, essa matriz do segundo membro. Nós não conhecemos a matriz das incógnitas. O objetivo é encontrar a matriz das incógnitas. Então, basicamente, se a gente conseguir resolver essa equação matricial aqui, nós resolvemos o problema. Então, como que a gente resolve essa equação matricial? Assim, usualmente tem dois tipos de métodos para resolver. Tem método direto ou seja, uns que são do método direto e outros que são do método iterativo. O que é o método direto?
no método direto, a solução é calculada utilizando-se operações aritméticas com as equações. Então, sei lá, a gente pega uma equação aqui, ou uma linha dessa equação matricial aqui, multiplica por um número, soma com outra linha ou com outra equação, subtrai uma da outra, faz esse tipo de coisa. Isso é um chamado método direto. Isso nos fornece, salvo por questões de realmente fazer as contas, dependendo dos números envolvidos, como a gente vai ver exemplos também, a gente obtém soluções exatas, e nós temos os métodos iterativos. O que são os métodos iterativos? São aqueles que a gente começa com uma solução aproximal inicial, que a gente assume, e nós realizamos um processo iterativo. Nós temos uma equação lá, que a gente coloca essa solução aproximada, esse chute inicial nosso aí. Eu acho que a solução tem que ser mais ou menos isso, coloco lá. Essa equação melhora essa aproximação. Daí a gente pega essa aproximação melhorada e coloca na mesma equação de novo, ela obtém uma solução ainda melhor, e coloca de novo e obtém uma ainda melhor, ainda melhor, ainda melhor. Isso é um método iterativo. Então, nós vamos ver os dois exemplos. Assim, o método direto, nós vamos ver, assim, basicamente vai ser uma revisão, uma coisa que vocês já sabem, que é, sei lá, escalonamento, método de Gauss, esse tipo de coisa. E nós vamos ver que mesmo nos métodos diretos, aparecem problemas numéricos, quando, dependendo dos números envolvidos, a gente vai usar uma calculadora ou no computador ali, assim, às vezes você tem um número com, sei lá, muitas casas decimais, você tem que usar uma aproximação para esse número, daí durante o processo, aquele erro da parte que você jogou fora, na aproximação ali daquele número, ele pode se propagar e ser importante no final, dependendo dos números envolvidos. Então, mesmo nos métodos diretos, aparece um problema numérico, aí, de erro de cálculo numérico mesmo. Já os métodos iterativos, eles são numéricos por padrão, né? Você começa com algo aproximado e você realiza iterações para melhorar essa tua aproximação. Quanto mais iterações você fizer, melhor vai ser tua solução aproximada. Tá. Dúvidas? Por enquanto, não. Joia. Então tá. Então, a aula de hoje é isso. Na próxima aula nós vamos começar a ver métodos diretos, que seria nessa quinta-feira, mas no futuro terei, com certeza, né? É para isso que estamos aqui. Então, na próxima, daqui a uma semana, né, nós reencontramos. Sobre as faltas, professor, vão ser contadas. Então, é mesmo esquema na verdade, é um pouco diferente do esquema do ano passado, porque assim, algumas disciplinas elas serão contadas, mas são disciplinas que você vai ter, tipo, laboratório, esse tipo de coisa, daí parece que vão contar presença nesse. Mas essas online continua como ano passado, as disciplinas que tiveram também não era contada, né? Não é contabilizada até segunda ordem, né? Pode ser que isso mude, sei lá, surge uma outra resolução aí que resolvam contabilizar faltas e tal, porque foi discutido isso, assim, se seria ou não seria contabilizado faltas, a decisão pendeu para não contabilizar, e daí foi decidido que não serão contabilizados falta por hora. Então, até que mude, não é contabilizado falta, né? Assim, só recomendo que vocês assistam as aulas, porque, tipo, tem aula aí, né, e tal. Mas assim, se faltar, não ganha falta, basicamente. Se isso mudar, eu aviso vocês, tá? Eu passo uma postagem lá, inclusive, para os que não vierem na aula. Beleza?
Mais questões? Disciplinar. Então até semana que vem. Bom retorno às aulas para vocês aí. Não desanimem. Valeu, professor. Até mais. Feito, tudo de bom. Até mais, professor. Até. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, professor. Olá, professor, boa noite. Eita. Boa noite.